Muito bem. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa palavra pierê, pneumatos, agion. Pierê é um adjetivo. Pneumatos é espírito, agion. Espírito, agion, Espírito Santo. O conceito que se tem hoje de alguém cheio do Espírito Santo é muito paupérrimo, é muito unilateral. Ouça isso. Hoje, ser cheio do Espírito Santo é pregar bem, é ensinar bem, expulsar demônio, profetizar, fazer maravilhas, falar em outras línguas nas reuniões, revelar, etc, 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 infindáveis. Mas tal entendimento é muito atrofiado, é muito raso mesmo. Olha que coisa interessante. Quem foi que construiu o tabernáculo? Até hoje, muitos irmãos que têm anos de fé, eles pensam que foi Moisés, não foi? Foi Bezaliel. Quando você lê o capítulo 31 do livro de Êxodo, abra aí, eu vou fazer questão de ler para você entender. Versículo 1 em diante fala: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que te tenho chamado por nome a Bezaliel. Olha aí, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lavramento de pedras, para engastar em artifício de madeira, para a obra, em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque. Veja só que coisa interessante. Bezaliel, que significa no hebraico debaixo da sombra de Deus, ele era filho de quem? De Uri. A palavra Uri significa luz. Filho de Ur. Para quem não sabe, segundo os sábios rabinos, ele foi esposo de Miriam. A palavra Ur significa nobre. Quem ele colocou? A Oliabe, tenda de meu pai, com Aizamaque, que significa irmão de ajuda. Olha que coisa interessante. Esse homem aqui, que trabalhou com ouro, bronze, prata, com madeira e com pedra, outro dia eu vou explicar sobre esses objetos que Bezaliel trabalhou com eles. Ele trabalhou duro no tabernáculo. Esse homem foi um grande artesão. Ele não pregou, ele não profetizou, ele não fez maravilhas, ele não teve visões, mas ele foi um artesão cheio do Espírito Santo. Vocês estão me entendendo aí ou não? Quem dá importância para uma irmã que, cheia do Espírito Santo, fez uma cortina belíssima para o templo? Quem dá a mínima a essa artesã? Se lembram de Dorcas em Atos capítulo 8? Ela e sua agulha faziam o que? Vestimentas para as viúvas. E essa mulher morreu, Atos 9:36 em diante. Ela era chamada de Tabita, siríaco, e Dorcas no grego, que significa gazela. No Oriente era costume dar nome de belos animais às mulheres: Débora, abelha; Bastete, gata; Chequemete, leoa; Yasmin, gata; Carim, gata. Olha que coisa interessante. Então Pedro sai de Jerusalém, vai a Jope, 64 quilômetros de Jerusalém, porque Dorcas tinha morrido. Quando ele chega lá, o que é que as viúvas apresentam? Túnicas e vestes, que seria a palavra chiton e hemation, que eram peças íntimas e peças de fora. Ela fazia. Essa mulher cuidava de uma classe desprezada na época, que eram as viúvas, com a sua agulha cheia do Espírito Santo. E foi isso que fez com que Pedro
pelo poder de Deus, a ressuscitasse. Dorcas não pregou, Dorcas não profetizou, Dorcas não expulsou demônios, mas ela era uma mulher que fazia boas obras cheia do Espírito Santo. Eu vou ler um texto que você já leu, mas eu vou apenas clarear ele para você, Atos 10:38. Porque Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem. Andou fazendo bem. Olha que coisa interessante. Essa palavra andou, esse verbo está no gerúndio. Ele dava sequência todos os dias à bondade de Deus na sua vida. Ei, meu querido, deixe de contar a vitória que você fez algo. Você ainda faz? Vou lhe apertar. Você continua fazendo. Porque Jesus estava cheio, ele andou, gerúndio, todos os dias. Ele buscava alguém para derramar a bênção de Deus sobre a vida destas pessoas. No livro de Lucas, o capítulo de número 8, Lucas, capítulo de número 8, eu vou ler os versículos do 1 a 3. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho no reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, a mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Tem tradução que diz com suas fazendas, que é a mesma coisa. Essas mulheres não eram profetisas, não eram mestras, não eram pregadoras eloquentes, não tinham títulos de missionária. O que elas eram? Mulheres cheias do Espírito Santo. Serviam a Cristo com seus bens, recursos próprios. Você já viu ensino sobre essas mulheres? Você já viu pregação sobre elas? Deixa eu te fazer algumas perguntas, só para você raciocinar. Quem é mais visto nos cultos, nos grandes congressos? Quem está no púlpito pregando ou quem está preparando a comida para os congressistas? Quem é mais visto nos cultos, nos congressos? Quem está no culto revelando ou o obreiro que está lá fora olhando os carros? Quem é mais visto nos cultos, nos congressos? Quem está no culto profetizando ou quem está operando na mesa do som? Quem é mais visto nos cultos, nos congressos? Quem está cantando, sapateando ou quem foi buscar 6 idosos no seu carro para o culto? Você está começando a me entender ou não? Você já ouviu uma mensagem sobre o homem que hospedou o apóstolo Paulo quando ele se converteu? Judas. Ninguém sabe nada sobre ele. Nada diz que ele era pregador, que ele era um bom orador. Ele hospedou o apóstolo Paulo. Você sabe quem foi Robabe? Porque o Agar, no hebraico, no início tem som de R. A palavra significa amado. Ele foi cunhado de Moisés. Quando você lê número 10, 29 e 31. Moisés pediu para que ele pudesse lhe acompanhar pelo deserto, pois ele conhecia o lugar. Ele sabia os lugares áridos, os lugares que podiam parar da água para o rebanho, porque tinha parte do deserto que tinha água. Lugares mais perigosos. No início, ele rejeita, mas depois ele vai. Já ouviu pregação sobre este profeta, sobre esse orador, sobre esse homem cheio de visão? Não. Ele não era profeta, ele não era orador, ele não teve visão. Ele era um homem cheio do Espírito Santo que foi com Moisés. Sabe quem eram os porteiros do templo de Salomão? Já leu sobre isso ou não? Os porteiros eram divididos em 24 turnos. A família de Selemias, Obed-edom, Rosa e Corá. Selemias ficava na parte leste, Obed-edom na parte sul, Rosa na parte oeste e Corá na parte norte. Nunca tiveram visão, nunca profetizaram, porém eram pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Portanto, ser cheio do Espírito Santo é muito mais que pregar, que revelar, que profetizar, que sapatear, que cuspir fogo,
quer arrotar fogo, quer ter canela de fogo, quer ter visão. Muito mais do que isso. Agora você vai entender, Zacarias, não despreze as coisas pequenas aparentemente. Você me entendeu? Para o que axé. Deus te abençoe.